Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui, e hoje, dando continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 13 a 15. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem. Item 13. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes fala por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. São Mateus capítulo 13, versículos 10 a 14. Item 14. Tende muito cuidado com o que ouves, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem, se lhe tirará. São Mateus capítulo 4, versículos 24 e 25. Item 15. Dá-se ao que já tem e tira-se o que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse os vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se, à falta de cuidado, deixou fenecer-se as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta, corajoso, mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre o fundo com o auxílio de arrependimento e da esperança. Lança nele, confiante, a semente que haja separado por boa dentre as más. Regue-o com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele então coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas jarruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisania. Semeai a boa semente que o Senhor
vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo assina essa carta, enviada a Kardec em 1862 em Bordeaux. Fique agora, querido irmão, com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, itens 13, 14 e 15 do capítulo 18, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos traz o tema dar-se-á aquele que tem, onde foi registrado em duas passagens bíblicas, uma pelo evangelista São Mateus e o outro São Marcos. E aqui nós temos novamente, bem no finalzinho do parágrafo 3, dessa psicografia assinada por um espírito amigo, um espírito protetor, bem no finalzinho ele diz assim: lavrai os vossos corações. Lavrai, quer dizer, trabalhe. E o orvalho do amor o fará. Ou seja, trabalhe os vossos corações que o amor crescerá. E fará produzir a boa semente que o Senhor vos confia. Quando a gente trabalha, nós começaremos a desenvolver o amor e vamos compreender aquilo que Deus nos confiou. E daí fará produzir os frutos da caridade. Caridade. Novamente o tema caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê muito a necessidade do trabalho, trabalhar, para que possamos, através de atos, de escolhas, de opções nossas, desenvolver a caridade. E por que isso, Ronaldo? Por que isso? Aí a gente pega a leitura do dia de hoje e associa ao ensinamento máximo do Cristo. Amar a Deus acima de tudo e de todos e amar o próximo como a si mesmo. Eis o caminho da salvação, fora da caridade na salvação. E aí a gente pega as passagens de hoje e entende por quê. Aquele que tem em sua consciência as leis divinas e começa o trabalho, ele vai experimentar vários tipos de caridade. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Então todos nós temos a nossa consciência as leis divinas. Tudo bem? Agora eu vou testar, eu vou trabalhar vários tipos de caridade. Primeiro, trabalhar comigo mesmo, perdoando-me as minhas faltas, entendendo que eu estou num processo evolutivo. Eu não vou me cobrar tanto, mas também não posso deixar a negligência do meu tempo, deixando o meu tempo ocioso. Eu tenho que fazer um peso aí. Eu não posso me cobrar tanto, mas ao mesmo tempo, no meu tempo, eu preciso me colocar em movimento. Primeiro ato de caridade para comigo. E aí eu começo a colocar os atos de amor ao próximo na minha rotina diária. Gente, eu estou só dando um exemplo, tá bom? De como aproveitar a leitura do dia de hoje e alcançar ali o entendimento das máximas do Cristo, dos dois maiores mandamentos que o Cristo nos ensinou. Então vamos lá. Primeiro exemplo de caridade para comigo, segundo exemplo de caridade, a gente vai testar. Então nós podemos começar a participar mais da nossa casa espírita, fazendo atividades internas. Na casa espírita tem várias atividades que você pode ajudar, que você pode auxiliar. Você pode fazer caridade participando de atividades externas. Às vezes você pode gostar de criança, você pode frequentar uma creche pública que precisa de voluntários. Você pode ser voluntário numa visita a hospitais infantis. Você pode ser voluntário num hospital adulto. Ah, Ronaldo, eu não gosto de médico, não gosto de hospital, não gosto de doença, não gosto disso. Tudo bem, vamos experimentar auxiliar famílias carentes? Famílias carentes é diferente de moradores em estado de rua, que também tem esse tipo de caridade. Então tem frentes de trabalho, por exemplo, que adotam famílias. Você pode doar material escolar, você pode visitar essas famílias e conversar, procurar entender se você pode conseguir alocá-las no emprego, porque tem famílias que não têm aquela situação miserenta por vontade própria e opção, não. É porque realmente a coisa está difícil. E aí você pode ajudar com uma cesta básica, você pode ajudar com o trabalho, você pode ajudar
com uma conversa amiga. Já os moradores de rua, você pode auxiliar sim, com a conversa, com o apoio, com a solidariedade, levando uma marmita, um lanche, participando de ações externas. Existem várias e várias maneiras de se trabalhar. Tá, e daí, Ronaldo? Quando então nós temos essa raiz em nossa consciência, que é as leis divinas, e nos colocamos em movimento, nós estamos nos tornando dignos. De quê? De receber mais. Quando você começa a fazer o bem, você começa a se conectar com o divino, você terá então muito mais apoio. É o que diz o nosso amigo espiritual aqui. Ali bem no item 15, no comecinho, quando você se torna digno através do seu trabalho, você receberá apoio. Isso é agradável a Deus e Deus vai te beneficiar. Deus vai te dar mais oportunidade de trabalho, Deus vai trazer para você mais conhecimentos, você estará visualizando os ensinamentos do Cristo com os olhos do Espírito. Você está trabalhando para criar a sua riqueza diante de Deus, riqueza espiritual. Ah, agora eu entendi porque que àqueles que já têm, muito mais será dado. Aqueles que já têm a boa vontade e exercem o bom, o bem, muito mais lhe será dado para que ele continue a crescer o seu trabalho de amor ao próximo. E Ronaldo, e aquele caso daqueles que não têm e lhe será retirado? A estes que têm também, porque Deus deu a consciência das leis divinas para todos. Esses também têm as leis divinas na sua consciência. Só que aqueles que não procuram o trabalho, que não ficam atentos às suas palavras, aos seus pensamentos no campo de batalha do seu dia a dia. Eu falo campo de batalha porque é ali que somos testados. Testados a nossa paciência, testados a nossa benevolência para com o próximo, testada a compreensão. Tudo que o Cristo nos ensina é para sermos testados no nosso dia a dia e assim crescermos. Aqueles que têm então o caminho, não se preocupam em evoluir, em estudar, não se preocupam em se melhorar, pior ainda, ele já tem pouco, ele já não está fazendo uso de quase nada em termos de espiritualidade, em termos de crescimento, de amor, em termos de se aproximar de Deus. Ele não está fazendo nada, ele já tem pouco. Pior ainda é quando ele, com mesmo esse pouco, ele cai em tentação. Ele, por livre e espontânea vontade, produz o mal. Ele cria situações de débito. Então, do que pouco tem, poderá lhe ser tirado. Mas quem tirou foi Deus? Não. Foi livre-arbítrio. Ele fez mau uso do que ele tem de recurso. Ele fez mau uso do seu tempo, fez mau uso da sua vontade, fez mau uso do seu corpo. Fez escolhas más, criou débitos e então foi se retirado por ele mesmo. Por isso é importante o estudo do Evangelho. E para finalizar o áudio, por isso que é importante seguir Jesus, buscar na prática do nosso dia a dia aplicar os seus ensinamentos. Que Deus os abençoe, os fortaleça na vontade de fazer o bem, que cresça em todos nós a vontade de sermos caridosos, para que assim possamos amar o próximo como a nós mesmos e nos aproximarmos de Deus através do Cristo. Que todos tenham um ótimo dia, que assim seja.